Quando a gente fala de Brasil, a gente está falando de um país altamente empreendedor. Isso inspirou esse novo projeto conduzido por mim, Patrícia Chiosi, que é este podcast, Negócios à Parte. Eu peguei aquele ditado popular, amigos, amigos, negócios à parte, porque quando a gente usa esse ditado de uma maneira mais genérica, a gente está falando da necessidade de profissionalização, separar a amizade e ir para o lado profissional. E para empreender, a gente precisa de muito profissionalismo. Então eu convido você, a partir de agora, toda semana, a me acompanhar em um episódio novo em Negócios à Parte. Para estrear esse novo projeto, eu convidei nada menos que o Sebrae, porque quando a gente fala de empreendedorismo no Brasil, a gente primeiramente se lembra do Sebrae. Rubens Negrão, gerente regional do Sebrae aqui para o norte do Paraná, muito bem-vindo aqui no nosso novo projeto de podcast. Obrigado, Patrícia. É uma honra, né, abrir, né, esse projeto com o Sebrae. A gente fica muito feliz aí pelo convite e tenho certeza, né, que esse projeto vai levar a mensagem do empreendedorismo, levar a mensagem positiva a muitas pessoas que precisam desse tipo de conteúdo. Né? O podcast também é mais um canal, né, para tornar cada vez mais conteúdos de tendência, de gestão, de inovação mais acessível a toda a população. Então, parabéns, é uma honra estar aqui. A honra é nossa e eu aproveito a abertura desse novo projeto para agradecer à Sociedade Rural do Paraná. Esse primeiro episódio está sendo gravado dentro da Expo Londrina. Para você que já está acompanhando em algum momento de dia, à tarde ou à noite aí esse podcast, a Expo já acabou, mas eu gostaria muito de agradecer que, por sinal, a Tarobá é o estúdio de podcast oficial, ou foi, né, para você, da Expo Londrina. Então, muito obrigada por isso que a gente está aqui nesse cenário, mas nos próximos episódios vocês já vão acompanhar com a nossa logo, que é Negócios à Parte. Negrão, quero saber, assim, já logo de cara, o que é empreendedorismo quando a gente fala? Bom, Patrícia, tem gente que fala que empreendedorismo é um dom, tem gente que fala que empreendedorismo é uma arte, e tem gente que fala que empreendedorismo é possível se desenvolver, aprender. Nós do Sebrae comparamos o empreendedorismo, né, ou o ato de empreender, como aprender música. Né? Também tem gente que fala que tocar música é um dom, é uma arte, mas a gente vê escolas de música. Então, ou seja, é possível também aprender a tocar um instrumento. Quando você junta o talento e, e o esforço de você aprender, né, e se dedicar àquela atividade ou profissão, a gente junta, né, a gente potencializa. Mas o Sebrae, então uma curiosidade aqui, a gente já vai, né? Existe a ONU, na década de 70, fez um projeto para entender como seria possível desenvolver regiões de baixa renda, onde existia muita pobreza. Então a ONU criou um programa chamado PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Isso lá na década de 70, a ONU juntou alguns psicólogos que foram, né, abraçar o projeto. Pegaram alguns bancos mundiais e criaram uma linha de crédito. Olha, então, para você se desenvolver, você precisa de dinheiro. Essa era, né, o consenso, né, e o entendimento daquela época. Foi feito isso. Criou-se, então, um banco mundial para o desenvolvimento. E nessas regiões do mundo inteiro, né, da África, da Europa, aqui das Américas, né, da Oceania, levaram esse banco, né, de desenvolvimento somente para pessoas de baixa renda. As pessoas tiveram acesso ao recurso, os pesquisadores passaram ali 2 anos, voltaram nessas regiões e perceberam que uma grande parte de quem pegou o dinheiro emprestado tinha gastado dinheiro e alguns ainda estavam endividados. Oh, meu Deus do céu. Então, poxa, peraí, tem alguma coisa que deu errado. Né? Vamos entender quem teve sucesso? Então, novamente, o projeto, né, foi entender
porque algumas pessoas ficaram endividadas, outras gastaram tudo e algumas tiveram sucesso, conseguiram fazer multiplicar o recurso tomado como crédito. E a partir daí, a ONU falou, não, então agora, para você ter acesso ao crédito, você tem que fazer um curso de gestão financeira, porque falta o entendimento de como usar o recurso. Dito e feito, criaram lá um programa de capacitação para acessar o recurso do Banco de Desenvolvimento, tinha que fazer o curso. Emprestaram o recurso, fizeram a capacitação, voltaram depois de um tempo, 2 anos, o cenário melhorou, mas mesmo assim, muitas pessoas ainda tinham gasto dinheiro, se endividado e outros tiveram sucesso. Uma parcela maior da primeira experiência. Vamos entender o que aconteceu. Novamente, né, entrevistas, mais psicólogos de várias universidades. E aonde eu quero chegar? Que encontraram no mundo inteiro, independente, né, de raça, etnia e país, um padrão de comportamento. Mapearam 33 comportamentos, que a gente chama 33 comportamentos empreendedores, e isso se transformou num programa, de uma imersão que hoje a gente chama de Empretec. Então, quem é empreteco, está ouvindo essa história, já ouviu isso durante, né, essa nossa capacitação. Mas o que eu quero dizer com isso? Que o comportamento, esses 33 comportamentos, eles foram agrupados em 10 comportamentos, até para facilitar o entendimento. Então, por exemplo, ter um planejamento. Então, você ser uma pessoa planejada é um tipo de comportamento. Você ter metas claras é um tipo de comportamento. Você ter persistência, não desistir na primeira obstáculo, né? É um tipo de comportamento. Você ter uma rede de contato bem aquecida. Então, aquelas pessoas comunicativas, que tem o telefone, que salva, que pega cartão, é um comportamento. Tem gente que tem vergonha, tem gente que não dá bola para isso, né? Autoestima elevada. É um comportamento, acreditar em si mesmo, acreditar que vai conseguir, né? Esses são alguns exemplos, né, dos comportamentos que foram mapeados. E o Empretec, e assim como outros programas que o Sebrae aplica na área comportamental, é justamente ensinar a tocar um instrumento, onde a gente pega a música, divide em cifras, nós divide ali em notas, né, que é uma forma de facilitar o entendimento, e é claro, uns vão ter um pouco mais de facilidade, outro um pouco mais de dificuldade, vai necessitar um pouco mais de estudo, um pouco mais de dedicação, mas é sim possível empreender, todas as pessoas conseguem empreender. Ou seja, vocês pegaram um conceito, todos esses estudos lá da ONU da década de 70, quando eu estava nascendo, inclusive, e aí isso foi se aprimorando, e aqui no Brasil ele veio junto com o Sebrae. O Sebrae nasceu por conta disso. Não. Então, o PNUD, né, o Programa Nacional Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, criou o Empretec no Brasil. Ele é, vamos dizer assim, licenciado para o Sebrae. Então, no Brasil, o Sebrae que aplica o Empretec. Entendi. Mas em outros países, às vezes é aplicado por cooperativas, é aplicado por bancos, é aplicado por outras entidades. Entendi. O Sebrae, ele nasce há 54 anos atrás, né, com outro nome chamado SEAG, que era o Centro Empresarial de Apoio à Gestão. Esse SEAG com C, gente. Não SEAG com C, exatamente. E, na época, ele nasce bem parecido com o Empretec, criando projetos e capacitando empreendedores para acessar crédito junto aos bancos. Certo. Por isso que ainda até hoje tem gente que procura o Sebrae pensando que o Sebrae empresta dinheiro, né? Porque lá atrás, na nossa, né, essência, na história,
o Sebrae tinha esse viés. Entendi. Ao passar dos anos, né, o Sebrae foi criando uma identidade junto aos pequenos negócios. Foi, então, sancionado a lei da micro e pequena empresa, a lei geral da micro e pequena empresa, dando um caráter para o Sebrae, né, desse atendimento. E hoje, né, o Sebrae é uma das principais entidades ligado ao empreendedorismo, ligado à gestão, não somente do Brasil, mas existem poucos modelos como o Sebrae no mundo. Né? Então a gente recebe cotidianamente missões internacionais aqui no Brasil para conhecer o modelo do Sebrae dessa aproximação junto aos pequenos negócios. Nossa, muito legal. Eu quero aprofundar mais isso, mas eu queria saber se eu acertei no começo do nosso bate-papo, né? Na minha introdução, na verdade, que eu falei que o Brasil era um país empreendedor. Então, juntando aí a expertise do Sebrae, você sabe essa resposta melhor do que eu, lógico. Realmente, nós somos grandes empreendedores, a gente tem esse DNA nesse comportamento empreendedor que você citou? Sim, esse é um ponto positivo da nossa sociedade. Muitos falam, o jeitinho brasileiro, mas se a gente for pegar bem, a persistência é o jeitinho brasileiro, verdade. Não desistir. Né? Talvez nós não somos tão planejados, né, assim, mas a gente supera obstáculos, a gente não desiste fácil. E existe uma entidade, né, chamada GEM, é um termo americano, né, mas que mapeia o empreendedorismo, né, globalmente. Essa pesquisa faz esse estudo em 140 países. Perguntas como, né, a sobrevivência das empresas, o perfil de quem empreende, nível de escolaridade, sexo, né, gênero de quem empreende, tempo de empresa. E o Brasil é um dos países onde nós temos uma maior taxa de empreendedorismo do mundo. Ou seja, o número de empresas dividido pela população. Então, sim, nós somos um país empreendedor. E uma outra curiosidade, dos sonhos dos brasileiros, ser empreendedor está entre os 5 principais sonhos. Vou arriscar aqui, eu não vi a última versão, mas é o terceiro principal sonho do brasileiro, atrás de ter a casa própria, de ter o carro próprio, né, ser empreendedor. Ou seja, é um sonho de vida de ter... Eu acho que as pessoas ligam com o sucesso mesmo, né? De não ter que ter um patrão, um chefe, ser o próprio chefe, o dono do próprio negócio. Tem a ver com esse sonho de ser realizado profissionalmente, talvez? Eu acredito que sim. É claro que alguns desconhecem o tão assim, sacrificante é ser empreendedor no Brasil, né? De acordar cedo, ter responsabilidade, né, seguir aí a tributação, ser formal no seu negócio. Então, essa é uma outra frente que a gente pode navegar aqui. Sim. Mas, né, então, por trás do sonho de ser empreendedor, existe, né, uma responsabilidade muito grande, um peso muito grande, que às vezes depois que vira empreendedor, fala, opa, né, será que isso é para mim? Eu preferia ser empregado. Mas existe também, né, o empregado que a gente fala do intraempreendedor, que são as mesmas características do empreendedor, mas desenvolvendo uma função, né, numa modalidade CLT ou né, contratual aí. Porque você também pode ser persistente, você também pode ter planejamento, né, sendo um funcionário. Empreender, né, dentro da empresa. Né, da empresa. Mas eu quero já navegar nessa linha aí que você falou, porque quando a gente fala aqui, né, e a proposta desse podcast é falar do empreendedor que quer abrir uma empresa, e quando a gente fala isso, a gente está falando de pequenos negócios, normalmente. O empreendedor nasce pequeno. Né, o começo, numa grande maioria, toda empresa que hoje é uma grande empresa nasceu pequena. É claro que tem algumas exceções no sentido de grandes empresas que pensam em se verticalizar, né, já cria uma outra empresa grande para poder atender as empresas do mesmo grupo. Entendi. Né? Mas, via de regra, todo mundo, né, começa pequeno
e vai crescendo, né, conforme a sua gestão, conforme o cenário econômico, e por aí a gente também é uma outra pauta. E por que é tão difícil empreender no Brasil, que é uma frase que a gente ouve muito mesmo? Bom, primeiro, né, existe assim, se a gente for ouvir o empreendedor, por que é tão difícil empreender? Então, o empreendedor vai falar política econômica, né, a instabilidade, uma hora tá, né, tá bem, uma hora tá mal, uma hora o câmbio tá baixo, uma hora o câmbio tá alto, uma hora as trocas, né, que existem, né, principalmente das lideranças. Um outro cenário, então, além da instabilidade, falta de acesso a crédito, né, e juros E muito crédito altos, caro, né? juros Exatamente. altos, burocracia, né? Um terceiro motivo que aparece é briga entre sócios. Isso, né, acontece com frequência. Que coisa. Né? E quarto motivo ali, falta de mão de obra. Né? Está entre ali também o ranking dos motivos, porque as empresas, né? Então, assim, a questão de você encontrar mão de obra qualificada. Só que quando a gente vai encontrar, a gente pega daí as empresas que fecharam. Né? Então a gente tem empresas, por exemplo, do mesmo setor. Por que uma vai bem e a outra não vai tão bem assim, ou às vezes até quebra? E daí a gente consegue outros ingredientes que somam a somente um ponto de vista. Volta lá na ONU em 1970 a gente ou não? volta em falta de planejamento. Então muitas empresas começam sem planejamento, né? Um bom plano de negócio, né? Nem que for um mínimo ali, né? Uma falta de gestão financeira, né? A falta do comportamento empreendedor, né? Que também isso acontece, né? De falta essa energia, né? Falta, enfim, todas as características que a gente comentou aqui no começo. Então, a gente incrementa. Não vou dizer que, né, os primeiros pontos, realmente a gente tem uma alta tributação. Né? Hoje a gente paga mais de 37%, né, em imposto. Se a gente for pensar bem, até maio nós trabalhamos para pagar imposto. É verdade. Né? Então, isso, e a gente não tem muitas vezes isso devolvido em serviço, né, para a sociedade e para as empresas. A instabilidade econômica, como eu disse, a falta de mão de obra, então a gente associa ao planejamento. Então, por isso que no Brasil, né, é realmente difícil. Um grande desafio ser empreendedor. Então, quem é empreendedor e está nos ouvindo, realmente a gente tem que tirar o chapéu, né, a gente tem que parabenizar, porque hoje a micro e pequena empresa, Patrícia, ela representa mais de 99%, né, das empresas que nós temos constituída, e também ela representa mais de 70% da mão de obra formalizada em carteira. Então, legal. Realmente, ela contribui, né, para o nosso PIB, para a nossa economia, para a nossa renda, né, de uma forma muito, muito forte e significativa. Agora, então, a gente pode dizer, vamos colocar 2 exemplos assim de empreendedor, porque o cenário econômico é o mesmo para todo mundo, a taxa de câmbio é o mesmo para todo mundo, os juros altos é o mesmo para todo mundo, e um tem sucesso, o outro não tem sucesso. O que vai fazer a diferença, então, esse olhar mais empreendedor, esse planejamento, tudo isso que você falou. É isso que faz a diferença entre o sucesso e o fracasso? 90% sim. É claro que, né, pode acontecer de uma empresa ter uma concentração, né, de clientes em um determinado setor, e aquele setor passou por uma certa turbulência, e daí ela deixou de atender alguns contratos, ou ela concentra a venda em um cliente somente, aquele cliente, se ele roer a corda, vai impactar, né, no efeito dominó. Então, não é, né, unanimidade. Certo. Mas, se a gente for olhar, né, de uma forma geral, sim, né, é a falta de planejamento, é a falta, né, de uma gestão financeira,
é a falta do comportamento empreendedor. E eu vou trazer alguns itens aqui, por exemplo, o setor que a empresa está instalado, né? Então, assim, é um setor que está em alta ou setor que está em baixa? Eu posso ser o maior empreendedor do mundo, eu vou abrir uma locadora de fita cassete, né? Que é um modelo de negócio que já foi, né? Já foi, a não ser que eu abra algo muito específico, muito nichado, né? Que daí eu tenho um público cativo que ainda são ali os saudosistas que gostam de assistir filme, né, em VHS. Cassete. Então, né, mas daí eu tenho que estar num mercado muito grande, tem que estar em grandes centros, porque eu tenho que ter uma população nichada que me atenda e eu tenha volume para atender. Não adianta eu montar isso, né, numa cidade pequena, né, ou numa região que eu não vou ter cliente. Então, via de regra, sim, esses são os principais motivos. Como que o Sebrae ajuda essa pessoa para aumentar a chance de sucesso, então? Bom, lá no Sebrae, e pouca gente conhece, o Sebrae nós temos 2 focos de atuação. Um é um foco diretamente na empresa, e daí a gente já entra nessa empresa, nesse foco. E um outro foco é no ambiente que a empresa está inserido. Nós também atuamos para que aonde as empresas, né, estejam constituídas, aquele ambiente seja um ambiente favorável para que ela cresça. Ambiente, você diz cidade? Cidade, né? Não adianta a empresa ser uma empresa sólida, uma empresa que tem uma boa gestão e sai uma legislação específica que prejudica aquele setor, aquele segmento, que daí né, ela rema contra a maré. Então a gente precisa ter ventos e marés favoráveis para que aquela empresa cresça. Então, voltando para o nosso foco empresarial, o Sebrae atua desde de uma orientação básica sobre, né, o que é o empreendedorismo, sobre os primeiros passos, e para quem ainda não tem uma empresa, ainda é uma pessoa física que sonha empreender, então a gente atua com esse tipo de público, e também aquelas empresas que já estão no mercado, sejam por 2, 5, 10, 30 anos, né, porque a gente tem soluções para o planejamento, a gente tem soluções para a gestão financeira, para a gestão de pessoas, mas também a gente tem solução para internacionalização, empresas que querem exportar, empresas que querem atender outras regiões do Brasil, né, empresas que querem se tornar uma franquia, empresas que querem abrir novas filiais. Então a gente atende, sendo pequena empresa, né, vários estágios da empresa. E também a gente atende a grande empresa, num modelo que a gente chama de encadeamento. O que é isso? Normalmente, a grande empresa, a rede de fornecedores da grande empresa é formada por pequenas empresas. Então, às vezes, a grande empresa precisa preparar os seus fornecedores para que consigam entregar o produto dentro do prazo combinado, no preço combinado, na qualidade combinada. Então, a grande empresa às vezes procura o Sebrae para trabalhar a sua rede, tanto de fornecedores, mas também redes de cliente. Vamos pensar, por exemplo, uma grande empresa que tem como cliente redes de pequeno supermercado, e ela precisa que o seu produto fique bem colocado na gôndola, na prateleira, bem visto. Então, também a gente trabalha na cadeia de cliente, preparando, né, o cliente para montar uma boa vitrine para aqueles produtos, uma boa gôndola, que possam entender né, da característica do produto. Então, a gente atende a grande empresa também. E no ambiente de negócio, é uma outra pauta nossa aqui importante, porque nós trabalhamos normalmente com o poder público, né, com os municípios, para que os municípios implementem leis que favoreçam o pequeno negócio. Por isso que vocês fazem parte muito de governança e tudo isso. Exatamente. Né? Então, vou pegar um exemplo, né? Aqui em Londrina, nós temos um projeto chamado Compra Londrina, que é o município comprando e estando preparado para comprar de pequenas empresas. Então, o município
ele adere, né, a um projeto específico de compra, onde ele tem que ajustar a sua legislação, e isso amparado por uma lei maior federal, então o município não está fazendo nada de errado. Uhum. E a equipe dentro do município também preparada para, muitas vezes, Patrícia, pegar um edital. Vamos pegar, por exemplo, pintura. Se o município faz um edital único para pintar todas as escolas municipais, não vai ser o pequeno que vai conseguir atender, porque o pequeno, que se ele conseguir, né, ter essa condição de pintar todas as escolas, já não é uma pequena empresa. É verdade. Né? Porque só no faturamento ele já extrapolou. Então o município ele fraciona os editais. Então ele fraciona, olha, eu vou abrir um edital para a escola daquele bairro. Né? Isso vale para pintura, vale para jardinagem, vale para uniforme, vale para merenda, então vale para vários Mas tipos o Sebrae está atuando nesse projeto? O Sebrae, ele ajuda o município, né, a implementar a lei, a trazer modelos de editais, modelos, né, de ajuste para que o município possa se adaptar, e também nós capacitamos as pequenas empresas para ela fornecer para o município. Porque às vezes também existe uma desconfiança. Né? É tudo carta marcada. O município demora para pagar. Né? Então a gente começa a desmistificar esses preconceitos, esses paradigmas, dizendo, olha, é um bom negócio também vender para o poder público. Né? É um outro tipo de cliente que às vezes compra num volume que vai te fazer crescer. Né? Com certeza. Então, é um dos tipos de projeto que a gente atua, né, como exemplo, né, no setor público e no ambiente de negócio. Até onde o Sebrae pega na mão do empreendedor e vai junto com ele, ou não vai? Vocês chegam a incubar empresas também? Como é que é isso? Porque eu estou perguntando isso porque muitas vezes eu acredito, né, que o empreendedor chega lá com uma ideia, ele acha tal, mas ele não sabe desenvolver o plano de negócios e tudo que vocês ensinam. Mas alguma coisa vai dar errado no meio do caminho, vai responsabilizar o Sebrae, ou vocês vão estar lá, né, tipo, ninando o bebezinho. Como é que funciona isso? Ou ele vai ter que aprender a andar rapidinho? Essa é uma boa pergunta, né? Porque é uma curiosidade da maioria das pessoas, né? Como é que o Sebrae apoia? E às vezes há uma expectativa, às vezes muito alta, né? Poxa, não, o Sebrae vai me acompanhar até eu crescer. Completar, né? 5 anos. Então, para a gente ter uma ideia, o Sebrae Paraná, neste ano de 2025, nós temos como previsão atender 680 mil empresas. Aqui na nossa região, né, no norte do estado, são mais de 50 mil atendimentos. Nossa. Né? Porque são muitas empresas. Só em Londrina são 90 mil empresas, né? Juntando MEI, juntando micro, pequena empresa. Então, são muitas empresas. Nós temos vários tipos de atendimento, mas quando você fala pegar na mão, a gente tem um atendimento que a gente tem um carinho muito grande, que nós chamamos do porta a porta. Sabe aquela né, o vendedor ou a vendedora porta a porta, que visita, né, com o mostruário ali, ou, né, o portfólio ali de serviços, né? Nós temos os consultores do porta a porta. Né? Que legal. Só que na nossa regional são mais de 4 mil empresas que vão ser atendidas nessa modalidade, onde o empreendedor, ao invés de ir até o Sebrae vai até ele. O consultor acompanha. Isso, então nós vamos até a empresa, uniformizado, identificado como consultores do Sebrae, nós fazemos um diagnóstico inicial para entender como é que está a saúde daquela empresa. Identificamos alguns pontos que a empresa precisa ter atenção e nós indicamos que essa empresa procure o Sebrae no escritório. Lá no escritório, a gente tem o atendimento gratuito feito pela nossa equipe, e se a empresa quiser um acompanhamento, nós temos algumas condições especiais de valores para que esse acompanhamento aconteça.
né? Certo. Normalmente, os valores praticados pelo Sebrae são valores abaixo, né, da média de mercado, até né, para que isso fique acessível. Mas ali eu estou falando da consultoria, que é o individual. Mas a gente também tem as capacitações coletivas, né, que daí são grupos de 15, 20 empresas, onde toda semana a gente tem uma formação acontecendo. Isso tem custo, a formação coletiva ou não? Tem, a presencial tem. Aham. As capacitações EAD, né, remotas, essas são gratuitas e estão disponíveis no nosso portal. Porque eu já fiz várias e Sim. são todas gratuitas, Sim, por isso que eu te perguntei. Rubens, até há alguns anos a gente ouvia muito assim da taxa de mortalidade, não sei se é assim que fala, também em relação a empresas. Que quando eu comecei lá minha vida de repórter era em torno de 5 anos, 5 ou 2 anos, não sei se isso se reduziu ou aumentou. Como é que está isso hoje no Brasil? No Brasil, a taxa, né, de mortalidade hoje, quando a empresa abre até os 2 primeiros anos, né, ainda é uma taxa elevada, né, de mais ou menos 50%. E quando a gente acompanha essas empresas até 5 anos, essa taxa aumenta, indo para 70%. No Paraná, a gente tem um cenário mais favorável, né, para que essas empresas permaneçam vivas e ativas. E se a empresa é atendida pelo Sebrae, esse indicador aumenta ainda mais. Só para a gente ter uma ideia, empresas atendidas pelo Sebrae, 94% delas permanecem ativas há mais de 2 anos. Ah, tá. Então, a gente consegue ter um número, né, das empresas atendidas pelo Sebrae, que é onde a gente acompanha. Então, 94,6%, se eu não me engano, das empresas permanecem ativas há mais de 2 anos. Então, é um número muito positivo, né, para as empresas paranaenses. Por isso que eu falei lá no começo, né, e é a inspiração do nome do podcast, que é a necessidade de se capacitar, de se profissionalizar também, e por meio do Sebrae tem sido feito isso para você se manter vivo no seu negócio. E assim, né, Patrícia, a micro e pequena empresa, ela é uma pauta muito positiva, né, porque quantas pessoas não começaram o seu primeiro emprego numa pequena empresa? Então, ela tem uma capacidade, primeiramente, de diversificar a economia. Então, se nós temos hoje farmácia, supermercado, pizzaria, autopeça, mecânico, né, e por aí vai, são formados por pequenas empresas. Então, a gente diversifica a economia, diversifica as competências, porque para cada atividade requer uma competência, uma habilidade diferente. A micro e pequena empresa, e quanto menor o município, né, ela consegue reter as pessoas dentro do município, porque existe uma tendência, né, dos municípios de pequeno porte, dos jovens, né, saírem do município, procurar oportunidade em outras cidades, né? Então, se no município existem empresas saudáveis que consigam empregar, ter uma boa renda, né, que proporcionem uma qualidade de vida, as pessoas não vão querer sair da cidade, vão querer permanecer na cidade. Então, a gente diversifica a economia, retém os talentos e as pessoas dentro da cidade. Nós damos a oportunidade do primeiro emprego, ficar dentro da cidade. A gente, né, com isso, esse é um número interessante. Se a gente compra dentro de uma pequena empresa local, esse dinheiro ele circula 7 vezes antes de ir para fora. Ai, que bacana. Então, hoje, principalmente por causa desse equipamento aqui, né, a gente compra e o dinheiro não ficou na cidade. Lá do outro lado do mundo, né? Comprei lá do outro lado do mundo, recebo na minha casa e o dinheiro não circulou, né, dentro do município. Então, se a gente conseguir fazer com que essas empresas sejam antenadas, preparadas, para que aonde eu comprar seja a empresa do município, né? Porque eu comprando uma empresa do município, ele vai empregar pessoas do município, ele vai comprar
o uniforme do funcionário de uma empresa do município, né? O imposto vai ficar aqui. O município, com esse imposto, vai conseguir investir, né, em creche, em melhoria de asfalto, escola, né, e por aí vai. Então, é um círculo virtuoso quando a gente fortalece esse ecossistema. Eu ia até te fazer uma pergunta, mas vou pular essa, então vou passar ela para frente para te perguntar desse desafio, né? Porque no mundo conectado aí com o celular, a internet, se torna um desafio para aquele empreendedor local fazer o cliente entrar na loja dele, sendo que você tem o mundo como uma grande vitrine recebendo na comodidade da sua casa. Ele tem que se adaptar a isso de que forma? Tem que vender online também? Hoje nós falamos da multicanalidade, assim, né? De você ter vários canais. Então não basta hoje nós temos somente a loja física. Nós também temos que ter a loja virtual, se possível também representante, se possível outros parceiros que a gente possa colocar o nosso produto e fazer, né, os collab aí que a gente fala, né, de duas marcas juntas, né? Ah, sim. Porque na loja física e o que a loja virtual não proporciona é a experiência, né? Verdade. A experiência, às vezes é o cheiro, às vezes é uma conversa, às vezes é uma música, às vezes é só o fato de ter um lugar para conversar, para jogar a conversa fora, né? Para provar, para vestir, para olhar no espelho, para poder levar para casa e devolver, né? Verdade. Então são experiências que a loja virtual não proporciona. O que eu vejo que a loja virtual proporciona é a comodidade. Eu posso comprar da minha casa no sofá num domingo à tarde, né? Deitado na cama. Deitado, assim. Né? Então a loja física ela tem que estar preparada, né, para que ela esteja nesses vários canais. Eu tenho a loja física para atender e para proporcionar uma experiência, né, e até para agregar valor no meu produto. E a loja virtual para eu ter, muitas vezes, preço, para eu ter comodidade, acessibilidade a qualquer momento do dia na palma da mão desses clientes. Então, esse é o desafio, né, que o empreendedor tem. Mas hoje existem muitas ferramentas gratuitas, que a gente pode ensinar, aprender ou até contratar, né, para aqueles que precisarem. Né? Ô Rubens, uma hora eu chamo ele de Rubens, outra hora de Negrão. Nós somos entre amigos aqui. A pergunta que eu ia fazer é a seguinte: quem é pequeno não quer ser pequeno eternamente, quer crescer. Eu não sei se você pode citar, mas eu sei que vocês têm cases de sucesso de empresas que foram acompanhadas pelo Sebrae, começaram pequenininhas, não precisa ser nem no Paraná, enfim, e que hoje são grandes exemplos de empresas bem-sucedidas mesmo aqui no nosso país e que driblaram crises econômicas e um monte de coisa que a gente já falou aqui. Temos sim, e inclusive se a gente perguntar, né, para algumas grandes empresas como é que começou, muitas vão dizer, né, eu comecei indo lá no Sebrae. Que legal! Né? Então, isso reforça, né, o nosso propósito, a nossa missão, né, a nossa razão de existir. Não vou citar nomes aqui, mas, por exemplo, redes de farmácia. Hoje é normal a gente ver um monte de rede. Né? É verdade. Mas há 15, 20 anos atrás não existia. Verdade. Né? E o Sebrae tem um projeto chamado Central de Negócios, onde nós reunimos pequenas empresas para que elas se organizem e consigam competir de igual para igual com as grandes. Desse movimento saiu muitas redes de farmácia londrinense, né? E não só de londrinense, mas do Brasil todo, nasceram desses projetos. Redes de farmácia, redes de supermercados, né? Grandes franquias, né, nasceram de projetos dentro do Sebrae. Temos também isso, quando a gente faz eventos lá dentro do Sebrae, nós chamamos os nossos testemunhos aí, os nossos depoimentos. Que né? legal. Olha, quando eu comecei, eu vim aqui, comecei nesse projeto, né? Na pandemia, né, nós conseguimos atender muita gente para que pudessem adotar ferramentas de WhatsApp, né, para atender. E hoje
a principal ferramenta virou o WhatsApp, virou a plataforma eletrônica. A pessoa virou a chave, né, nesse formato, nesse modelo de negócio. Uhum. Bom, né, temos vários exemplos. Você está né? com um monte aí na cabeça, Não, então, né? a gente, as pessoas não estão vendo aqui, eu tô com a Amanda, nossa assessora de imprensa, está aqui. Toda semana, né, a imprensa procura, ó, Rubens, tem indicação, né, de empresas que cresceu num determinado nicho, de pessoas na terceira idade que empreenderam, de pessoas jovens que empreenderam, de mulheres que empreenderam, de pessoas que largaram o emprego e empreenderam. Uhum. Então, esse é o nosso público, esse é o nosso dia a dia. Não vou cometer, né, às vezes, né, de falar nomes aqui, até porque cada um, às vezes, também conta a história, né, do seu ponto de vista. Uhum. Né? Tem gente que passou pelo Sebrae, mas dedica o seu sucesso a outros momentos de vida. Uhum. Né? E o grande mérito, o grande protagonismo, né, é do empreendedor. Né? O Sebrae ele é realmente só um apoio, né? É um braço ali, são as pernas, né? Para que a empresa possa ter essa sustentabilidade, mas o grande protagonismo do sucesso da empresa é o empreendedor, né? Que está aí todo dia trabalhando. Dia. Deixa eu ver quanto tempo falta para terminar. Falta mais ou menos uns 10 minutinhos. Então, você falou da pandemia, que todo mundo diz, e você tem dados muito mais concretos do que eu, de que o empreendedorismo realmente deu um boom na pandemia. Usando esse exemplo trágico, né, para o mundo, mas vale ainda a máxima de que uns choram, outros vendem lenços, ou seja, você transforma uma crise em uma oportunidade e você consegue ter sucesso profissional. E vou emendar em mais uma fala que você falou do nicho, né, dos negócios mais nichados, e descobrir no nicho também uma grande oportunidade. Onde é que está o segredo do sucesso, né? Que eu acho que é a pergunta de milhões que todo mundo gostaria da resposta. E essa também, se eu tivesse, né? Mas realmente você escolher bem o setor que você vai entrar, você já entra, né, com o jogo, né, uma boa parte ganho. Porque se você tem uma boa leitura, e aquela pesquisa que a gente comentou aqui, a pesquisa AGEM, ela mede existem dois tipos de iniciativa empreendedora. Ou ela acontece por uma necessidade, ou seja, a pessoa precisa estar desempregada, ela precisa complementar a renda, então ela não vê outra alternativa a não ser abrir um negócio. Então, muitas empresas também nasceram assim, por necessidade. Essa modalidade é uma modalidade que normalmente é mais difícil, porque quando é por necessidade, a primeira opção, e a gente chama assim, a porta de entrada é uma porta grande, onde muita gente entra. Sim. Então, aí que nasce, às vezes, uma pequena produção de alimentos dentro de casa, né, ou um artesanato, onde a porta de entrada é muito grande. Então, é muito competitivo você tem muito concorrente. Muitos concorrentes. E uma outra frente, né, que motiva o empreendedorismo são as oportunidades. Então, o empreendedor, ele vislumbrou uma oportunidade no mercado, num nicho, ou ele tem alguma informação privilegiada que aquele setor vai receber algum investimento, ou que uma grande empresa de um determinado setor está vindo para a cidade, e daí ele, né, embarca nessa onda. E quando você empreende por oportunidade, as chances de sucesso é um pouco maior, porque essa porta de entrada ela é um pouco mais estreita. Né? Então poucas pessoas vão entrar. Né? Mas na pandemia, por exemplo, houve muita necessidade de empreender, só que muitas pessoas, eu ouvi muito isso, né? Nossa, eu tinha lá não sei o que, de repente quando eu vi eu estava costurando máscara e vendi um monte de máscara, né, na época que todo mundo estava usando, se transformou numa grande oportunidade. Sim. Então, assim, a pandemia, ela realmente mudou vários conceitos, né, de até próprio. Eu empreendi na pandemia.
né? Ah, é? Né, no modelo, né, de educação. Mas a pandemia, o fato de você ficar dentro de casa, primeiro te deu tempo para pensar. É verdade. Né? Tempo e, às vezes, a necessidade de criar outras ferramentas. Muitas pessoas não voltaram para o regime de CLT depois que a pandemia acabou. Continuou sendo autônomo, continuou prestando serviço de uma forma, né, de uma forma jurídica, né, para outras empresas. O home office proporcionou, muitas vezes, que a pessoa tivesse até 2 ou 3 atividades simultâneas. Porque, né, respondia aqui, desenvolvia ali. Sim. Então, quem conseguiu se organizar e realmente encontrar qualidade de vida, né, porque daí faz o seu tempo, né, consegue administrar melhor a sua rotina, né, conseguiu permanecer nesse modelo. Mas, né, é uma máxima, realmente, quantos né, chora, outro vem de lenço. Realmente, momentos de crise abrem muitas oportunidades. Por quê? Quando a gente empreende, a gente está resolvendo uma dor de alguém, né? E se existe a dor para aquela pessoa, né, ela está latente e ela precisa resolver aquela situação. Né? Claro que tem vários níveis de dor, mas existe uma necessidade de mercado que precisa ser resolvida. Né? Então, para a gente finalizando, a gente pode dizer que, já que você não tem a fórmula do sucesso aí, ou não vai contar para a gente, né, gente? Vai ficar, né, pro próximo programa. Pro próximo episódio. Mas a gente pode dizer que se a pessoa tiver uma solução, uma ideia muito criativa, sempre vai ter mercado para aquilo, né? Mais certeiro do que você ir num ponto em que tem muito concorrente, cair na mesmice, vamos dizer, dos negócios. Eu vou ser mais um. É melhor eu ser o único naquilo que eu vou empreender. Às vezes, né, Patrícia, você pode até empreender num ramo que às vezes tem muita concorrência, mas analisar qual que é o meu diferencial. E existe também um movimento de tudo ser serviço. Como tudo é commodity, tudo pode ser serviço também. Então, se eu tenho uma floricultura, que floricultura, né, é uma atividade, vamos dizer assim, tradicional, como eu posso levar serviços para essa minha atividade? Poxa, eu posso entregar, eu posso criar campanhas para datas comemorativas, eu posso criar pontos de venda em vários lugares diferentes, eu posso criar parceiros para que, junto com lojas de presente, eu também entregue uma flor, né? Eu posso criar uma espécie de flor totalmente diferenciada que tenha mais resistência, ou tem uma tecnologia específica que ela tem um aroma que perfuma o ambiente. Então, como eu posso me tornar diferente num setor tradicional, né? Onde muitas vezes a gente fala, é uma empresa inovadora. Então, às vezes a inovação ela não está ali muito disruptiva, em algo que não existe. Ligada à tecnologia, exata da tecnologia, né? Mas a inovação está em fazer algo que já vem sendo feito de uma forma diferente. Né? Que legal. Um outro exemplo que a gente traz é o Circo de Soleil, né? Que é um circo, mas é um circo totalmente diferente, que entrega magia, entrega experiência, entrega encantamento, né? E por isso que eles conseguem cobrar o ingresso, ao invés de você pagar, né, R$20, caro, né? Você paga R$200 para assistir um espetáculo. E o mundo inteiro quer assistir. E o mundo inteiro faz fila para assistir. Nossa, amei esse exemplo, acho que você resumiu super bem. E quem tiver alguma dúvida, assim, mesmo que já tenha um pequeno negócio, mas precisar de uma orientação para não morrer na praia, pode sempre estar procurando o Sebrae a qualquer tempo aí de vida do seu negócio. Sim, então o Sebrae, aqui na nossa região norte do Paraná, nós temos 7 escritórios presenciais. O nosso aqui em Londrina fica ali na Avenida Santos Dumont, 1335.
Também temos a nossa central de atendimento pelo 0800 370 0800, né, que é 24 horas. Temos o nosso portal, que também 24 horas, né, você pode navegar. Temos parceria com o município na Sala do Empreendedor, onde nós levamos o atendimento junto, né, com a Secretaria do Trabalho para os MEIs, microempreendedor individual, né? E temos a Sala do Empreendedor, né, que na região são 11 salas do empreendedor em parceria com as associações comerciais, onde também pode receber o nosso atendimento. E aqui no norte do Paraná, quantos municípios são atendidos? Nós aqui no norte do Paraná são 92 cidades, né, desde ali do Norte Pioneiro, né, ali de Jacarezinho, passa ali por Cornélio Procópio, vem até aqui Londrina, subimos ali no Paranapanema com escritório em Porecatu, depois a gente vai ali no Vale do Ivaí com escritório em Arapongas, Apucarana e Ivaiporã. Então são 7 escritórios atendendo 92 cidades. Muitas histórias e milhares de empresas. Todos os dias nós levantamos, né, com essa missão, né, de transformar sonhos em realidade e transformar vidas por meio do empreendedorismo. Para você, pessoalmente, quando você vê uma vida transformada e empresas de sucesso, como é que você, Rubens, se sente? Olha, Patrícia, primeiro a gente fica emocionado, né? Porque a gente faz da nossa profissão um propósito de vida, né? De ajudar as pessoas a crescerem. Lá em casa, né, eu tenho 2 filhos e, pai, o que você faz? Né? Eu falo, pai, o pai ajuda as pessoas a crescerem e eu falo a ganhar dinheiro, né, que é uma forma deles entenderem. Né? Mas nada mais né, do que a gente pegar no nosso dia a dia, né, poder contribuir também para a sociedade. Né? Muitas pessoas, que a gente olha para o empresário, a gente vê aquele empresário né, bem sucedido, né? Mas quando a gente olha para os pequenos, né, e muitas vezes o testemunho de vida, né? Esses dias eu vi um testemunho de um pintor, né, que por meio desse projeto do Compras Municipal, falou, olha, eu tive a oportunidade de pintar a escola da minha filha, né? E ele deposita, né, nesse projeto um milagre na vida dele, porque ele estava quebrando muitas dívidas e ele conseguiu ser contratado, né, e com isso ele contratou outras pessoas e transformou, né, também a vida de outras pessoas. Então a gente não tem noção da dimensão que isso torna, né, quando a gente olha aí para um cenário de cidade, de região, né? Continue então, hein? Amém, obrigado. Queria te agradecer demais, porque eu estava só esperando essa entrevista para a gente colocar esse projeto no ar. Né? Novamente, né, poder estar aqui, levar essa mensagem, né, para esse monte de pessoas que você impacta aí na sua profissão também, que também tem uma missão muito importante. Graças a Deus, Rubens. Amém. Eu agradeço você e eu agradeço você que acompanhou esse primeiro episódio do nosso podcast Negócios à Parte. A partir deste primeiro episódio, que foi uma aula, eu imagino, você tem que voltar, né, rever quantas vezes forem necessárias para você que quer empreender, para você que já está empreendendo, e a gente vai ter muito mais conteúdo por aí. Muito obrigada e até o próximo episódio de Negócios à Parte.